Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Es realmente un privilegio maravilloso É realmente privilégio maravilhoso continuar estudiando las Sagradas Escrituras con ustedes. continuar estudando as Sagradas Escrituras com vocês. Creo que hemos tenido un tiempo maravilloso de estudio. Acho que tivemos tempo maravilhoso de estudo. Y ahora, en esta ocasión, E agora, nessa ocasião, vamos a estudiar los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos, vamos estudar os capítulos 3 e 4 do livro de Hebreus, porque en estos capítulos se presenta porque nesses capítulos se apresenta el reposo de Dios o repouso de Deus y el lugar santísimo del santuario celestial. e o lugar santíssimo do santuário celestial. ¿Qué es lo que esto tiene en común? O que é que isso tem em comum? Así que vamos en el nombre del Señor a ponernos de rodillas Então, em nome do Senhor, nos ajoelhemos y vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. e peçamos a direção do Espírito de Deus. Oramos. Santo y bendito Padre Celestial, Santo e bendito Pai Celestial, por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos a leer tu palabra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, por favor, nos ajude a ler a sua palavra. Abre su mensaje para nosotros, Señor. Abra a sua mensagem para nós, Senhor. Levanta nuestras débiles miradas Levanta nossos frágeis olhares y permítenos contemplar a Jesucristo en la hermosura de su e santidad. permite-nos contemplar Jesus na formosura da santidade. Aparta cualquier pensamiento, Señor, Afaste qualquer pensamento, Senhor, que no provenga de ti. que não provenha de ti. Lleva tu mensaje a lo profundo del corazón y nuestras mentes Leva a sua mensagem ao profundo do coração e nossas mentes. y transfórmanos por medio del poder de tu palabra. E nos transforma pelo poder de sua palavra. En el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amén, Señor. Amén. Una de las características del santuario terrenal Uma das características do santuário terrestre era su capacidad de ser trasladado juntamente con el pueblo. era a sua capacidade de ser transportado juntamente com o povo. La primera vez que el santuario fue revelado para el pueblo, Na primeira vez que o santuário foi revelado para o povo, recordemos que el pueblo estaba en el desierto, lembremos que o povo estava no deserto, al pie del monte Sinaí. nos pés do Monte Sinai. Pero el pie del monte Sinaí Mas o pé do Monte Sinai no era aún la tierra prometida. não era a terra prometida ainda. De manera que en el primer plan de Dios, De maneira que no primeiro plano de Deus, el santuario acompañaría a Israel durante su viaje por el desierto. o santuário acompanharia o povo durante a sua viagem pelo deserto. La enseñanza era que la presencia de Dios que se manifestaría en ese tabernáculo O ensinamento era que a presença de Deus que se manifestaria nesse tabernáculo iría juntamente y mostrada por la columna de fuego y la nube demonstrada também pela coluna de fogo e a nuvem, iria juntamente durante la peregrinación del pueblo hacia la tierra durante a prometida. peregrinação do povo até a terra prometida. El santuario, por tanto, sería trasladado juntamente con el caminar del pueblo. Portanto, o santuário seria trasladado junto ao caminhar do povo. Era un lugar de encuentro con Dios durante su caminar. Era lugar de encontro com Deus durante sua caminhada. Los capítulos 3 y 4 del libro de Os Hebreos capítulos 3 e 4 de Hebreus enfatizan profundamente el aspecto de peregrinaje del pueblo de Dios. enfatizam profundamente o aspecto da peregrinação do povo de Deus. Es un pueblo que camina rumbo hacia un lugar. É povo que está caminhando para lugar.
Un pueblo que tiene la oportunidad de abrazar promesas vigentes de Dios. povo que tem a capacidade de abraçar promessas vigentes de Deus. Un pueblo que puede aprender de los errores del pasado Que pode aprender dos erros do passado con la finalidad de evitarlos en el presente para evitá-los no presente y ser conducidos a una experiencia de comunión con Dios ahora. e ser conduzidos a uma experiência de comunhão com Deus agora. Vamos entonces a estudiar los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos, Vamos estudar então os capítulos 3 e 4 de Hebreus, algunos versículos más profundamente que otros, alguns versos mais profundamente do que outros, ya que es un texto con alguna longitud considerable. já que é um texto com um tamanho considerável. Vamos entonces en el nombre del Señor a comenzar por la primera unidad, que sería Hebreos 3, versículos 1 al 6. Vamos pela primeira unidade aqui então estudar, que seria Hebreus 3, do 1 ao 6. Vamos a leer entonces el capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice la palabra del Señor así. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus 3, 1. Por tanto, hermanos santos. Por isso, irmãos santos. Ahora, nota cómo estos hermanos santos van a ser llamados a continuación. Agora olhem como vão ser chamados esses irmãos santos na continuação. Participantes del llamamiento celestial. Participantes do chamado celestial. Esta frase Essa frase es paralela é paralela a una frase que se encuentra en el capítulo número 12 del mismo Hebreos, a uma palavra que está no capítulo 12 de Hebreus, donde el pueblo es llamado como si fuese a congregarse delante de un monte. onde o povo é chamado para se congregar como se fosse diante de um monte. Pero el capítulo 12 dice que ahora no se trata de una congregación al pie del monte Sinaí, Mas o capítulo 12 fala que agora não se trata de uma congregação aos pés do Sinai, sino que es una congregación que es reunida al pie del monte de Sión. mas uma congregação reunida ao pé do Monte Sião. Y allí en el capítulo 12 se le dice al pueblo: E ali no capítulo 12 é dito ao povo: mirad que no desechéis al que os habla. cuidai que não rejeiteis o que vos fala. Haciendo una alusión al momento en el que el pueblo ya no quiso oír a Dios directamente. Fazendo uma alusão ao momento onde o povo já não quis ouvir Deus diretamente. ¿Recuerdan ese momento en el cual en el Sinaí el pueblo dijo: no, 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 Vocês lembram desse momento onde no Sinai o povo disse: não, não, ya no nos hable Dios a que nosotros, Deus não fale com a gente mais. sino que tú, Moisés, ve y habla con él, Mas você, Moisés, vai e fala com ele. y nosotros haremos todas las cosas que él te diga a ti para E nós nosotros. vamos fazer tudo o que ele falar para você que nós temos que fazer. Así que aquí el pueblo santo de Dios Então aqui o povo santo de Deus es llamado participantes del llamamiento celestial. é chamado os participantes do chamado celestial. Como si la palabra de Dios hubiese salido Como se a palavra de Deus tivesse saído a recorrer el pueblo, a recorrer o povo, y todo aquel que la escuche e todo aquele que escuta es invitado a participar de ese llamado. é convidado a participar desse chamado. Y vamos a darnos cuenta que en el capítulo es exactamente así. Vamos perceber no capítulo que é exatamente assim. Dice entonces: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Por isso, irmãos santos, participantes do chamado celestial. Y ahora fíjate el mandamiento. E agora olhem o mandamento. Mira la instrucción. Olhem a instrução. No lo olvides. Não esqueça. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus. Hebreos capítulo número 12 dice exactamente lo mismo con palabras diferentes. Hebreus 12 diz exatamente o mesmo com palavras diferentes. Puestos los ojos en Jesús. Fixos os olhos em Jesus. Allá en el capítulo 12 es el autor y consumador de vuestra No fe. capítulo 12 é o autor e consumador de nossa fé. Aquí Cristo es llamado el apóstol y sumo sacerdote Aqui ele é de chamado nuestra apóstolo profesión. e sumo sacerdote de nossa confissão. ¿Por qué razón? Por quê? Porque apóstol es una palabra que implica alguien que es enviado. Porque o apóstolo significa uma palavra
é uma palavra que significa que alguém é enviado. Alguien que va a cumplir una misión, Alguém que vai cumprir uma missão, que emprende un viaje. que empreende uma viagem. Entonces Cristo es llamado a ser considerado, Então Jesus é chamado a ser considerado, a que el pueblo ponga su mente, sus ojos en Cristo, que o povo põe a sua mente, seus olhos em Cristo, como aquel que va junto con él. como aquele que vai junto com ele. Cristo es el acompañante del pueblo Cristo é o acompanhante do povo en su na sua peregrinaje. peregrinação. Sigue diciendo acerca de este Jesús, Continua falando sobre esse Jesus, el cual es fiel al que lo constituyó, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Y ahora va a hacer un contraste entre Cristo y Moisés. E agora faz um contraste entre Cristo e Moisés. Versículo 3. Verso 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, Porque este homem foi considerado digno de maior glória que Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. porque aquele que construiu a casa tem mais honra do que a casa. A ver, según el versículo 3, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y Moisés? Qual é a diferença então, de acordo com o verso, entre Cristo e Moisés? Moisés fue llamado como fiel mayordomo de la casa de ¿quién? De Dios. Moisés foi chamado como fiel mordomo da casa de quem? De Deus. Pero Cristo es llamado en el versículo 3 no un mayordomo de la casa de Dios. Mas Jesus não é chamado no verso 3 de um mordomo da casa de Deus. ¿Qué dice el versículo 3 acerca de Cristo en relación con la casa de Dios? O que é Jesus, de acordo com o verso 3, em relação à casa de Deus? Mientras Moisés es mayordomo, Enquanto Moisés é o mordomo, Cristo tiene más gloria Cristo tem mais glória, porque es el que hizo la casa de porque Dios. foi ele quem fez a casa de Deus. El constructor de la casa de Dios es O Cristo. construtor da casa de Deus é Cristo. Cristo, a diferencia de Moisés, que solamente es mayordomo, Cristo, diferente de Moisés, que era só mordomo, es el autor, el creador, el hacedor de la casa de Dios. é o autor, o criador da casa de Deus. Y ahora, habiendo dicho eso el versículo 3, E havendo o verso 3 dito isso, el versículo 4 declara lo siguiente acerca del creador, constructor, hacedor. diz o verso 4 acerca do construtor, o fazedor dessa casa. Porque toda casa es hecha por alguno, Porque toda casa é edificada por algum homem, pero el que hizo todas las cosas es Dios. mas o que edificou todas as coisas é Deus. Ahora, el versículo 3 dice que ¿quién hizo la O casa? verso 3 diz que quem fez a casa? Cristo. Cristo. El versículo 4 dice que ¿quién es el que hace todas las cosas? O verso 4 diz que quem faz todas as coisas? Dios. Deus. El apóstol está llamando indiscutiblemente Dios a Cristo. ¿Se da O cuenta? apóstolo está chamando indiscutivelmente a Jesus de Deus. Irrefutable. Percebem? É irrefutável. Él está llamando a Cristo Dios Ele está dizendo que Cristo é Deus, por la relación entre el verso 3 y 4. pela relação entre os versos 3 e 4. Ahora, ¿quién es la casa de Dios? Agora, quem é a casa de Deus? Versículo número 5. Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como siervo, como servo, para testimonio de lo que se iba a decir. para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Atención, versículo 6. Atenção, verso 6. En el 6. versículo 6 tenemos la respuesta a la pregunta, ¿quién es la casa de Dios? No verso 6 temos a resposta à pergunta de quem é a casa de Deus. Y tenemos ahora la introducción de una condición. E agora temos a introdução de uma condição. Versículo 6. Verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Mas Cristo, como filho sobre sua própria casa. ¿Y ahora quién es la casa de Dios? E agora quem é a casa de Deus? La cual casa somos nosotros. Cuja casa somos nós. ¿Quién es la casa de Dios en Hebreos 3? Quem é a casa de Deus em Hebreus 3? Nosotros. Nós. Los que han sido llamados hermanos Os santos, que foram chamados irmãos santos. participantes del llamamiento celestial, Participantes do chamado celestial. aquellos que consideran al fiel apóstol y sumo sacerdote. Aqueles que consideram o fiel apóstolo e sumo sacerdote. Y ahora se introduce una condición, E agora é introduzida uma condição. la cual casa somos nosotros Cuja casa somos nós, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza.
se conservamos firme a confiança e o gozo da esperança até o fim. ¿Quién es la casa de Dios? Quem é a casa de Deus? Nosotros, los participantes del llamamiento celestial. Nós, os participantes do chamado celestial. Somos casa de Dios de manera indiscutible y de manera inalterable. Somos a casa de Deus indiscutível e inalteravelmente? No, Não, porque el pasaje dice que somos casa de Dios porque a passagem diz que somos casa de Deus si retenemos firme hasta el fin se retemos firme até o final la confianza a confiança y el gloriarnos en la e o esperanza. gozo da esperança. ¿Qué significa retener firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza? O que significa reter firme até o fim a confiança e gloriar-nos na esperança? ¿Qué nos dice esa frase acerca del pueblo que está leyendo ese documento? O que essa frase fala sobre o povo que está lendo esse documento? Dejen su dedo allí, por favor, su marcador de libros. Deixa o marcador ou o dedo aí Y vamos a abrir la Biblia rápidamente en Romanos capítulo 5. e vamos rapidamente a Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo número 1 Vamos ler desde o verso 1 a continuación. para continuar. Recuerden que la razón por la cual estamos leyendo Romanos 5 Lembrem-se que a razão pela qual lemos agora Romanos 5 es para descubrir el significado de qué cosa es retener la confianza y gloriarse en la esperanza. é para entender o significado de reter a confiança e gloriar-nos na esperança. Romanos 5:1 en adelante dice: Romanos 5:1 e diante diz: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pelo qual também temos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. Recuerda que la condición de Hebreos capítulo 3 para seguir siendo casa de Dios Lembram-se que a condição de Hebreus 3 para ser a casa de Deus es retener qué cosa? é reter o quê? Retener firme la esperanza. Reter firme a esperança. Y ahora dice aquí, E agora diz aqui: esta gracia en la cual estamos firmes. essa graça na qual estamos firmes. Y ahora escucha. E agora escutem. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. E nos regozijamos na esperança da glória de Deus. ¿Qué significa eso? O que significa isso? Versículo 3. Verso 3. Y no solo esto, E não só isso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabiendo que la tribulación produce paciencia, sabendo que a tribulação produz a y paciência, la paciencia prueba, e a paciência a esperança, y la prueba esperanza, e a paciência a esperança, y la esperanza no avergüenza, e a esperança não nos envergonha, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones porque o amor de Deus está derramado em nossos corações por el Espíritu Santo que nos fue dado. pelo Espírito Santo que é dado a nós. Entonces, ¿qué significa retener firme la esperanza y gloriarse? Retener firme la confianza, perdón, y gloriarse en la esperanza. Então, o que significa reter firme a confiança e gloriar-nos na esperança? Significa sencillamente Significa simplesmente resistir, resistir, siendo creyente en Cristo, sendo crente em Cristo, mientras sufrimos tribulaciones, dolores, persecuciones. enquanto sofremos tribulações, dores e perseguições. El pueblo al quien Hebreos habla O povo a quem Hebreus fala es un pueblo que está siendo atribulado, é um povo que está sendo atribulado, está siendo perseguido, está sendo perseguido. y por esa razón E por essa razão, el pueblo tiene la posibilidad de dejar su fe, o povo tem a possibilidade de deixar a sua fé, regresar a su antigua religión, voltar para a sua antiga religião, regresar a los sacrificios, voltar para os sacrifícios, regresar al templo voltar para o templo y considerar la sangre de Jesús como sangre común e inmunda. e considerar o sangue de Jesus como sangue comum e imundo.
Entonces, retener firme la confianza Então, reter firmemente a confiança y gloriarse en la e se esperanza gloriar na esperança es permanecer en Cristo é permanecer em Cristo durante el tiempo de tribulación y durante prueba. o tempo de tribulação e prova. Hebreos capítulo número 3. Hebreus capítulo 3. ¿Cuál era la condición? Qual era a condição? Somos casa de Dios. Somos casa de Deus. Mientras Enquanto permanecemos en Cristo nos conservamos em Cristo durante la tribulación y prueba. durante a tribulação e prova. Si en medio de la tribulación y la prueba Se no meio de tribulação e provas ya no retenemos nuestra confianza, não retemos mais nossa confiança, ya no hay más fe en Cristo, já não tem mais fé em Cristo, por implicación el pueblo deja de ser qué cosa? logo o povo deixa de ser o quê? Casa de Dios. Casa de Deus. ¿Está claro eso en Hebreos? Está claro isso em Hebreus? Totalmente claro. Vamos entonces a mirar ahora qué es lo que ocurre a partir del versículo número 7. Vamos ver agora o que acontece a partir do verso 7. Por lo cual, Portanto, como dice el Espíritu Santo, como diz o Espírito Santo, si oyereis hoy su voz, se ouvirdes hoje a sua voz, no endurezcáis vuestros corazones, não endureçais os vossos corações, como en la provocación, como na provocação, en el día de la tentación en el desierto, no dia da tentação no deserto, donde me tentaron vuestros padres, quando os vossos pais me tentaram, me probaron me provaram y vieron mis obras e viram as minhas obras 40 por años. 40 anos. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación Assim fui ofendido por essa geração y dije, siempre andan vagando en su corazón e disse: eles sempre erram em seus corações y no han conocido mis caminos. e não conheceram os meus caminhos. Por tanto, juré en mi ira, Assim jurei na minha ira: no entrarán en mi reposo. eles não entrarão no meu repouso. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de la epístola en estos O versículos? que é que está fazendo o autor da epístola nesses versos? El autor de los Hebreos O autor dos Hebreus está ahora citando el Salmo 95. está agora citando o Salmo 95. El Salmo 95, O Salmo 95, probablemente escrito por el salmista David, provavelmente escrito pelo salmista Davi, fue compuesto alrededor del año 1050 antes de Cristo. foi composto mais ou menos no ano 1000 ou 1050 a.C. La generación de la cual el Salmo 95 habla A geração da qual o Salmo 95 fala es la generación que salió de Egipto a través del desierto. é a geração que saiu do Egito através do deserto. Aproximadamente esta generación que salió de Egipto Aproximadamente, essa geração que saiu do Egito salió de Egipto aproximadamente en los años 1500, 1480 antes de Cristo, saiu mais ou menos entre os anos 1500 e 1480 a.C. rumbo por el desierto rumo pelo deserto hacia la tierra para a prometida. terra prometida. Así que aproximadamente entre la generación del desierto Então, aproximadamente entre a geração do deserto y el Salmo 95 e o Salmo 95 ha transcurrido aproximadamente 500 años. transcorrem aproximadamente 500 anos. Y desde el Salmo 95 E desde o Salmo 95 hasta la escritura del libro de Hebreos até ser escrito o livro de Hebreus, ha ocurrido alrededor de 1050 años. ocorreram mais ou menos 1050 anos. 1000 años, vamos a redondear. Vamos arredondar para 1000 anos. 1000 años. Entonces tenemos una generación que sale de Egipto alrededor de los años 1500, la escritura del Salmo 95 alrededor del año 1000 y el pueblo que lee Hebreos 1000 años después del Salmo 95. Então temos o povo que sai do Egito no ano 1000, no ano 1500 a.C., depois temos o salmista no ano 1000 e depois
1000 anos depois temos Hebreus, los lectores de Hebreos. os leitores de Hebreus. ¿Qué es lo que el autor de Hebreos está haciendo con la cita del Salmo O 95? que o autor de Hebreus está fazendo com a citação do Salmo 95? 500 años han pasado entonces entre la generación del pueblo de Israel y el Salmo 95. 500 anos passaram então entre a geração do povo de Israel e o Salmo 95. ¿En dónde ha vivido el pueblo de Israel durante todos esos años? Onde o povo de Israel viveu durante todos esses anos? ¿Está en el desierto? Está no deserto? No. Estão no meu repouso. ¿Cuál es la conclusión lógica? Qual é a conclusão lógica? El pueblo entró a la tierra, O povo entrou na terra, pero no entró al reposo de Dios. mas não entrou no repouso de Deus. El autor de Hebreos dice eso O literalmente. autor dos Hebreus diz isso literalmente. Hebreos capítulo número 4, Hebreus capítulo 4, versículo número 8. verso 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, no hablaría después de otro día. não teria falado depois disso a respeito de outro dia. Entonces el pueblo entró a la tierra, Então o povo entrou na terra, pero no al reposo de Dios. mas não no repouso de Deus. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, Porque se Josué tivesse dado repouso, no hablaría después de não otro falaria día. depois de outro dia. ¿Cuándo es que el Espíritu habla después de otro día? Quando é que o Espírito fala depois de outro dia? En el Salmo No 95. Salmo 95. Cuando el Salmo 95 habla diciendo no entrarán en mi reposo, Quando o Salmo 95 fala dizendo não entrarão no meu repouso, está diciendo dos cosas. está dizendo duas coisas. El pueblo que entró a la tierra A terra prometida no entró al reposo de Dios. não entrou no repouso de Deus. Y al mismo tiempo, E ao mesmo tempo, el Salmo 95 está diciendo otra o cosa. Salmo 95 diz outra coisa. La segunda y más importante cosa que el Salmo 95 está diciendo A segunda e mais importante coisa que o Salmo 95 está dizendo es que Dios está invitando a su pueblo a entrar en su reposo. é que Deus está convidando o seu povo a entrar no seu repouso. ¿Cuál es ese reposo? Qual é esse repouso? El Salmo 95 lo declara al decir, si oyereis hoy mi voz. O Salmo 95 declara quando ele diz: se ouvires hoje a minha voz. Ese hoy, Esse hoje, si oyereis hoy la voz de Dios, se ouvires hoje a voz de Deus, es una invitación al reposo de Dios. é convite para o repouso de Deus. Os uns aos outros diariamente. ¿Qué significa exhortaos los unos a los otros cada día? ¿Qué Que significa significa eso? exortai-vos uns aos outros diariamente. Vamos, 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 adelante. vamos para frente. Es un ánimo, É ânimo. es una expresión de darle al pueblo aliento. É uma expressão de dar fogo para o povo. ¿Y por qué razón hay que darse ánimo? Hay E que por darse que aliento. tem que dar fôlego e tem que dar ânimo? No sea que haya corazón malo de incredulidad. Para que não haja coração mau de incredulidade. Versículo 13. Verso 13. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, Antes exortai-vos uns aos outros diariamente, entre tanto que se dice enquanto se chama hoy. hoje. Ah, vamos a parar. Vamos lá. ¿Cuánto tiempo existe entre el Salmo 95 y los lectores de Hebreos? Quanto tempo existe entre o Salmo 95 e os leitores de Hebreus? 1000 años 1000 anos, aproximadamente. aproximadamente. Pero el apóstol Pablo está diciendo, Mas o apóstolo Paulo está dizendo: entre tanto que dura ese hoy. enquanto dura esse hoje. Pero ese escrito en el Salmo 95 Como pode o hoje, escrito no Salmo 95, mantenerse hasta los días del apóstol, manter-se até os dias do apóstolo, hasta los días de los hebreos? até o dia dos hebreus? Ah, Hebreos capítulo número 4, Hebreus capítulo 4, versículo 12. verso 12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. La palabra no está muerta. A palavra não está morta. Y el día en que el Espíritu Santo escribió en el Salmo 95, E o dia que o Espírito Santo escreveu no Salmo 95: si hoy oyereis su voz, Se hoje ouvires sua voz, ese hoy abre una oportunidad para entrar en el reposo de Dios, esse hoje abre uma oportunidade para entrar no repouso de Deus, que llega y alcanza hasta los días de los hebreos, que chega e alcança até o dia dos hebreus, e incluso hasta el día de hoy. inclusive até o dia de hoje. ¿Por qué? Por quê? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Así que ese hoy está vivo. Então esse hoje está vivo. En los días de David, Nos dias de Davi, en los días de Pablo, nos dias de Paulo, en los días de los hebreos nos dias dos hebreus y en nuestros e nos días. nossos dias. Hoy está abierto. Hoje está aberto. Hoy está en plena vigencia. Hoje está em plena vigência. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreos 3, Hebreus 3, versículo número 14. verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, Porque nós somos feitos participantes de Cristo. con tal que retengamos firme hasta el fin Se mantivermos firmemente o princípio, nuestra confianza del principio. se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Pregunta, ¿qué cosa está repitiendo el autor de Hebreos? O que está repetindo o autor dos Hebreus? Lo mismo con lo cual abrió el capítulo número 3. A mesma coisa com a qual abriu o capítulo 3. La misma condición. A mesma condição. Y ahora concluye E agora conclui, repitiendo la condición de Hebreos 3, 1 al 6 repetindo a condição de Hebreus 3, 1 ao 6, y su cita del Salmo 95 e a citação do Salmo 95, diciendo así: dizendo assim: entre tanto, versículo número 15, verso 15. entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, Enquanto se diz, hoje, se ouvires sua voz, no endurezcáis vuestros corazones não endureçais os vossos corações, como en la provocación. como na provocação. Y ahora los versículos 16 al 18 E agora os versos 16 a 18 confirman lo que hemos estado diciendo. confirmam aquilo que estamos dizendo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído Quem foram aqueles que, quando ouviram, le provocaron? o provocaram? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Não foram todos os que saíram do Egito pela mão de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? Mas quem o ofendeu durante 40 anos? ¿No fue con los que pecaron? Não foram aqueles que pecaram? ¿Cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Cujos corpos caíram no deserto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? E a quem jurou que não entraria no seu repouso? Sino a aquellos que desobedecieron. Senão aos que foram desobedientes? Y vemos que no pudieron entrar Então vemos que eles não puderam entrar a causa de por incredulidad. causa da incredulidade. Entonces, Então, todo lo que el apóstol dice en estos últimos versículos del capítulo 3 tudo que o apóstolo diz nos últimos versos do capítulo 3 refuerzan la condición que aparece en Hebreos 3, al comienzo y casi al final. reforçam a condição que está no começo e no final de Hebreus 3. Solamente participamos de Cristo. Somente participamos de Cristo. Solo participamos de su llamamiento celestial. Somente participamos do seu chamado celestial. Solo somos casa de Dios. Só somos a casa de Deus Mientras retengamos firme la confianza enquanto retemos firmemente a confiança desde el principio. desde o princípio. ¿Qué ocurre con aquellos que tienen confianza al principio, O que acontece com aqueles que têm confiança no princípio pero pierden su confianza en el camino? e perdem a confiança no caminho? ¿Qué es lo que diría el apóstol Pablo? O que diria o apóstolo Paulo? Sus cuerpos cayeron muertos Seus corpos caíram mortos en el desierto no deserto y no entraron en su reposo. e não entraram no seu repouso. Esto es una forma en la cual el apóstol Pablo les está diciendo a la audiencia: Isso é uma forma na qual o apóstolo está dizendo à audiência: usted pudo creer en Cristo, você pôde crer em Cristo, usted pudo tener fe al principio, você pôde ter fé ao princípio, su fe pudo ser genuina, a sua fé pôde ser genuína,
Su fe lo hizo participante del llamamiento celestial. A sua fé te fez participante do chamado celestial. Su fe lo hizo participante de Cristo. Sua fé te fez participante de Cristo. Pero si no se retiene hasta el fin, Mas se você não mantém até o fim, no entrarás en el reposo de não Dios. entrarás no repouso de Deus. Dejarás de ser casa de Cristo Você deixará de ser casa de Cristo y quedarás en el camino e ficará no caminho, sin alcanzar el reposo. sem alcançar o repouso. Eso es lo que el apóstol está diciendo. É isso que o apóstolo está dizendo. Ahora comienza el capítulo número 4 Agora começa o capítulo 4 y comienza con un llamado. e começa com um chamado. Versículo número 1. Verso 1. Temamos pues, Portanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. não exclua nenhum de vós. La pregunta es, A pergunta é: hasta este momento, até esse momento, ¿cómo sabemos que la promesa de entrar en su reposo permanece hasta el día de hoy? como sabemos que a promessa de entrar no repouso permanece até o dia de hoje? Porque el Salmo 95 dice, Porque o Salmo 95 diz: si oyereis hoy su voz, se ouvirdes hoje a sua voz, y la palabra de Dios es viva y e a eficaz. palavra de Deus é viva e eficaz. Por tanto, hay un hoy Portanto, tem um hoje, que dura desde allá hasta el día de hoy, que dura desde lá até o dia de hoje, invitando a todo aquel que lo escuche convidando todo aquele que escute a entrar en el reposo de Dios. a entrar no repouso de Deus. Ahora, ¿cuál es ese reposo? Agora, qual é esse repouso? Si no era la tierra prometida, Se não era a terra prometida, porque el pueblo entró a la tierra, porque o povo entrou na terra, pero el texto dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. mas a Bíblia diz que Josué, Porque la Biblia dice que Josué porque a no Bíblia les diz que dio el Josué reposo. não deu o repouso para Entonces, eles. ¿cuál es el reposo? Então, qual é o repouso? ¿Cuál es el reposo que está abierto hasta el día de hoy? Qual é o repouso aberto até o dia de hoje? Antes de hablarnos acerca de ese reposo que permanece hasta el día de hoy, Antes de nos falar desse repouso que permanece até hoje, ese reposo que abrió la palabra de Dios al decir hoy, esse repouso que abriu a palavra de Deus ao dizer hoje, la Biblia nos amonesta dándonos la razón por la cual el pueblo no entró al reposo. a Bíblia nos adverte, dando-nos a razão pela qual o povo não entrou no repouso. Porque también a nosotros, versículo 2, Verso 2, porque para nós, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. porque para nós o evangelho foi pregado, assim como também a eles. ¿Quiere decir que a ellos se les predicó el evangelio como a nosotros? Quer dizer que para eles o evangelho foi pregado como a nós? Eso es exactamente lo que está diciendo el versículo 2. Exatamente é o que está dizendo o verso. Que también a nosotros como a ellos Que para nós também, assim como eles, se nos ha predicado el evangelio. foi pregado o evangelho. ¿Y cuál es la razón entonces por la cual ellos no entraron? Então qual é a razão pela qual eles não entraram? Oh, versículo número 2. Verso 2 ainda. Pero no les aprovechó el oír la palabra, Mas a palavra pregada não lhes serviu, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. não estando esta misturada com a fé daqueles que ouviram. La palabra de Dios fue anunciada para ellos, A palavra de Deus foi anunciada para eles, como a nosotros es anunciada la palabra. como é anunciada para nós a palavra. La palabra de Dios sale para anunciar las buenas nuevas. A palavra de Deus sai para anunciar as boas novas. Anunció el evangelio para aquella generación. Anunciou o evangelho para aquela geração. Estaba anunciando el evangelio para los lectores de Hebreos Estava anunciando o evangelho para os leitores de Hebreus y anuncia el evangelio para nosotros hoy. e anuncia o evangelho para nós hoje. ¿Por qué ellos no entraron al reposo? Por que eles não entraram no repouso? Porque la palabra anunciada Porque a palavra anunciada no fue acompañada de fe não foi acompanhada de fé en los que la oyeron. nos que a ouviram. ¿Y cómo Dios sabía que no había fe en aquellos que oyeron su palabra? E como Deus sabia que não havia fé naqueles que ouviram sua palavra?
Alguien podría decir, bueno, Alguém poderia dizer, bom, es Dios. é Deus. Dios lo sabe todo. Deus sabe de tudo. Pero mira lo interesante del capítulo 4 de Hebreos. Mas olhem algo interessante do capítulo 4 de Hebreus. Sale la palabra Sai a palavra, anunciando el evangelio, anunciando o evangelho. tanto para aquella generación como para nosotros. Tanto para aquela geração como para nós. Y ahora la palabra de Dios, E agora a palavra de Deus, que abrió un reposo para ellos allá, que abriu repouso para eles lá, que abrió un reposo para nosotros desde el Salmo 95 diciendo hoy, que abriu repouso para nós desde o Salmo 95 dizendo hoje, sale de Dios anunciando el evangelio. sai de Deus anunciando o evangelho. ¿Y qué hace la palabra? E o que faz a palavra? Versículo 12 del capítulo 4. Verso 12 do capítulo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, y penetra penetrando hasta partir el alma até a divisão da alma y el e espíritu, do espírito, las coyunturas, as juntas, los tuétanos, as medulas, y discierne e discerne los pensamientos os pensamentos y las intenciones e as intenções del corazón. do coração. ¿Qué hace la palabra? O que faz a palavra? La palabra de Dios es anunciada, A palavra de Deus é anunciada. llega hasta el ser humano, Chega até o ser humano, parte el alma, parte a alma, divide las coyunturas, divide as juntas, divide los tuétanos, divide as medulas y entonces alcanza el corazón, e então alcança o coração. y parte y abre el corazón, E parte e abre o coração. y discierne los pensamientos y las intenciones que allí se E encuentran. discerne os pensamentos e intenções que se Y encontram la ali. misma palabra revela E a mesma palavra revela si en el corazón que escucha se no coração que escuta hay fe existe fé o rebeldía contra la ou palabra. rebeldia contra a palavra. Si existe fe, Se existe fé, si existe disposición de oír, se existe disposição de ouvir, o existe rebeldía y rechazo contra ella. ou se existe rebeldia e rejeição contra ela. Y esa misma palabra de Dios E essa mesma palavra de Deus ahora es el mecanismo por el cual agora é o mecanismo através do qual Dios conoce Deus conhece todas las cosas todas as coisas como desnudas delante de Él. como nuas diante dele. Mira lo que dice el versículo número 12 y 13 juntos. Olhem o que diz o verso 12 e o 13 juntos. Vamos a leer de nuevo el versículo 12. Leamos outra vez o 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. ¿De quién está hablando? De quem está falando? De la palabra de Dios. Da palavra de Deus. Y más cortante que toda espada de dos filos. Mais afiada que qualquer espada de dois gumes. ¿De quién está hablando? De quem está falando? De la palabra Da de palavra Dios. de Deus. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra até a divisão da alma e do espírito. ¿Quién sigue siendo el sujeto del verbo penetrar? Quem continua sendo o sujeito desse verbo penetrar? La palabra de Dios. A palavra de Deus. Y discierne los pensamientos. E discerne os pensamentos. ¿Quién sigue siendo el sujeto del verbo discernir? E quem continua sendo o sujeito do verbo discernir? La palabra de A Dios. palavra de Deus. Y ahora dice el versículo E 13. agora diz o verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su E não há presencia. criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Pregunta, Pergunta: ¿de quién está hablando todavía? de quem ainda está falando? De la palabra de Dios. Da palavra de Deus. Ahora mira cómo termina el versículo 13. Agora olhem o fim do verso 13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas. ¿Ante quién? Ante quem? ¿A los ojos de quién? Aos olhos de quem? Esperaríamos leer ante los ojos de la palabra. Esperaríamos ler ante os olhos da palavra. Ante la palabra. Diante da palavra. Porque todo el texto está hablando Porque de o la texto palabra. todo está falando da palavra. Pero termina diciendo así. Mas termina dizendo assim: A los ojos de aquel aos olhos daquele a quien tenemos que dar cuenta. a quem temos que prestar contas. Entonces, ¿cómo es que Dios Então, como é que Deus sabe como si fuésemos desnudos delante de Él todas las cosas? sabe como se estivéssemos nus diante dele todas as coisas? Porque su palabra es viva y eficaz. Porque a sua palavra é viva e eficaz. Y abre el corazón E abre o coração para hacer conocer a Dios para fazer conhecer a Deus los pensamientos que allí hay. os pensamentos que ali estão. Por medio de su palabra, Por meio da sua palavra, Dios discierne Deus discerne la intención del a corazón. intenção do coração.
Descubre si hay fe Descobre se tem fé o descubre si hay rebelión ou se há rebelião o incredulidad. ou incredulidade. Hebreos capítulo número 4, Hebreus capítulo 4, versículo número 3. verso 3. ¿Cuál es ese reposo? Qual é esse repouso? Que está abierto para el pueblo de Dios Que está aberto para o povo de Deus. desde aquel día Desde aquele dia, en la cual el salmista dijo, si hoy oyereis mi voz. no qual o salmista disse: Se hoje ouvires minha voz. Vamos a leer. Vamos ler. Hebreos 4:3. Hebreus 4, 3. Porque los que hemos creído Porque nós que temos crido, entramos en el reposo entramos no repouso, de la manera que dijo, tal como ele disse: por tanto juré en mi ira, Assim como jurei na minha ira, no entrarán en mi reposo. eles não entrarão no meu repouso. Salmo 95. Salmo 95. Y ahora E agora, el autor hace un movimiento sumamente interesante. o autor faz um movimento muito interessante. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Embora as obras estivessem consumadas desde a fundação do mundo. Pregunta. ¿De qué obras se está hablando como acabadas desde la fundación del mundo? De que obras está falando como acabadas desde a fundação do mundo? Cuando dice, aunque sus obras están acabadas. Cuando diz- ¿Quién es el autor de esas obras? Quando diz que as suas obras estavam acabadas, quem é o autor dessas obras? Dios. Deus. Si Dios acabó sus obras Se desde Deus la acabou fundación as suas del obras mundo, desde a fundação do mundo, voy a repetir. Atención. Si Dios acabó sus obras desde la fundación del mundo, se Deus acabou as suas obras desde a fundação do mundo, significa que desde la fundación del mundo significa que desde a fundação do mundo hasta los días de los lectores a los hebreos, até o dia dos leitores hebreus, Dios está en qué cosa? Deus está em quê? Dios está en qué condición? Deus está em que condição? Dios está dentro de qué cosa? Deus está em qual? De reposo. Deus está repousando. Él está en reposo. Ele está em repouso. Él ya entró en su reposo. Ele já entrou no seu repouso Desde la fundación del desde a mundo. fundação do mundo. Si sus obras acabaron desde la fundación del mundo, Se as suas obras acabaram desde a fundação do mundo, quiere decir que Él está en reposo. quer dizer que ele está em repouso. Sigamos leyendo. Continuemos lendo. Versículo número 4. Verso 4. Porque en cierto lugar Porque ele falou no determinado lugar dijo así del séptimo día, do sétimo dia. y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo E día. Deus repousou no sétimo dia de todas as suas obras. ¿Qué está diciendo el autor de O Hebreos? que está dizendo o autor de Hebreus? Ya lo había dicho antes. Já tinha falado antes. Desde la fundación del mundo, Desde a fundação do mundo, Dios está reposando de sus obras. Deus está repousando de suas obras. Y ahora cita el libro de Génesis, E agora cita o livro do donde Gênesis, se nos dice que Dios reposó de todas sus obras. onde nos é dito que Deus repousou de todas as suas Para obras. decirnos entonces lo que habíamos dicho hace unos minutos. Para dizer então aquilo que já falamos faz uns minutos. Dios está en reposo Deus está em repouso desde la fundación del mundo. desde a fundação do mundo. Y el séptimo día E o sétimo dia es la prueba de eso. é a prova disso. Ahora bien, Agora, bem, mira lo que va a decir el otro texto. olhem o que dirá o outro texto. Y otra vez, versículo 5. Verso 5. No entrarán en mi reposo. E neste lugar, novamente, não entrarão no meu repouso. ¿Cuál es el reposo Qual é o repouso al cual se alude, ao qual está fazendo alusão? al cual se refiere Ao qual se refere el Salmo o 95 Salmo 95, cuando dice hoy? quando diz hoje? Es el reposo en el cual Dios reposó de sus obras Esse repouso no qual Deus repousou de suas obras desde la fundación del mundo. desde a fundação do mundo.
Desde la fundación del mundo, Desde a fundação do mundo, Dios tiene abierto ese reposo. Deus tem aberto esse repouso. El Salmo 95 lo recuerda O Salmo 95 nos con lembra con la palabra hoy. com a palavra hoje. Y entonces, Y desde la fundación del mundo, Desde a fundação do mundo, pasando por el Salmo 95, passando pelo Salmo 95, hasta los días de los hebreos, até o dia dos Hebreus, queda todavía un reposo. fica ainda um repouso. Y eso es exactamente lo que ahora va a decir el texto. E isso é exatamente o que o texto vai dizer agora. Versículo número 6. Verso 6. Por lo tanto, Portanto, puesto que falta que algunos entren en él, vendo que ainda há alguns que devem entrar nele, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de e desobediencia, de aqueles que primeiro receberam a pregação não entraram pela incredulidade, otra vez determina un día, novamente ele determina um dia, diciendo después de tanto tiempo: dizendo através de Davi: si oyereis hoy su voz, se ouvirdes hoje a sua voz, no endurezcáis vuestros não corazones. endureçais os vossos corações. Y vamos a hacer una pausa aquí. Vamos fazer uma pausa aqui. ¿Cuántas veces hemos mencionado la palabra reposo en estos textos? Quantas vezes mencionamos a palavra repouso nesses textos? Muchas veces. Muitas vezes. Todas las veces que aparece la palabra reposo, Todas as vezes que aparece a palavra repouso, en el idioma griego es la palabra catapausis. no grego é katapausis a palavra. Todas las veces. Todas as vezes. Catapausis. 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 Pero ahora en el versículo número 9, Mas agora no verso 9, por una y única sola vez en todos los dos capítulos, por uma e a única vez em todos os dois capítulos, la palabra para reposo cambia. a palavra para repouso muda. Y ya no es más aquí en el verso 9, E já não é mais aqui no verso 9, catapausis. catapausis. Ahora la palabra es diferente. Agora a palavra é diferente. Voy a leer la palabra para ustedes en griego, Vou ler para vocês a palavra em grego, mientras leo el texto en español. enquanto leio o texto em espanhol. Por tanto, Portanto, queda para usted, queda un sabatismos que ainda resta sabatismos para el pueblo de Dios. para o povo de Deus. Jo, ¿qué está diciendo la Biblia? O que está dizendo a Bíblia? Queda un reposo sabático. Resta repouso sabático. Queda un reposo que proviene desde el séptimo día de la creación. Resta repouso que vem desde o sétimo dia da Y criação. desde el séptimo día ese reposo está abierto. E está aberto desde o sétimo dia. ¿Y cómo sabemos eso? Que ese reposo está abierto desde el séptimo día. Como sabemos que ele está aberto desde o sétimo dia? Cuando usted lee Génesis capítulo número 1 Quando você lê Gênesis capítulo 1, hasta los primeros versículos del capítulo número 2, até os primeiros versos do capítulo 2, todos los días de la creación todos os dias da criação empezaban y cerraban começavam e fechavam con la frase: com a frase: y fue la tarde y la mañana el día e foi tarde e manhã o dia primero. primeiro, Y fue la tarde y la mañana el foi día tarde e manhã o dia segundo. Y fue la tarde y la foi mañana el tarde e manhã día do dia tercero. terceiro. Es una frase que cierra los días de la É uma creación. frase que fecha os dias da criação. Pero cuando llega el séptimo día, Mas quando chega ao sétimo dia, no hay esa frase. não tem essa frase. No es cerrado el séptimo día. Não é fechado o sétimo dia. No hay una frase que diga y fue la tarde y la mañana el séptimo Não tem día. uma frase que diga e foi tarde e manhã o sétimo De dia. manera que es como si para el autor de Hebreos De maneira que é como se o autor de Hebreus, el séptimo día quedó abierto. o sétimo dia ficasse aberto. Porque Dios reposó de sus obras desde aquel Porque día. Deus repousou das suas obras desde aquele dia. Y ahora el versículo 9 nos dice que ese es el reposo que está abierto para el pueblo de Dios. E agora o verso 9 diz que esse é o repouso que está aberto para o povo de Deus. ¿Cuál es ese reposo que es una alusión al reposo del sábado? Qual é esse repouso que é uma alusão ao repouso do sábado? Hebreos capítulo número 4, Hebreus capítulo 4, versículo número 14, verso 14, hasta el versículo 16. até o verso 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Sabendo que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus,
Jesús, Jesus, el Hijo de o Dios, Filho de Deus, retengamos nuestra profesión. retenhamos firmemente nossa profissão. Pregunto, Pergunto, al decir retengamos firmemente nuestra profesión, pergunto, ao dizer retenhamos firmemente nossa profissão, el texto del capítulo número 4, versículo 14, está repitiendo la idea de Hebreos 3 o texto está repetindo agora também a ideia de Hebreus 3, a su comienzo, lá no começo, a la mitad, na metade, y ahora lo vuelve a repetir. e agora volta a repetir. Eso es una muestra que estos versículos son conectados textualmente con todo lo anterior. Isso mostra que os versos estão conectados totalmente com o que estava antes. ¿Y cuál es ese reposo al cual se nos invita a entrar? E qual é o repouso ao qual você nos convida a entrar? Versículo 15. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, sino uno que fue tentado en todo, porém um que em todos os pontos foi tentado, según nuestra semejanza, assim como nós, pero sin pecado. porém sem pecado. Y ahora viene la palabra clave. E agora vem a palavra-chave. Acerquémonos, Acheguemo-nos, entremos confiadamente. confiantemente. ¿Dónde? Aonde? Al trono de la gracia, Ao trono da graça, para alcanzar misericordia para que possamos obter y misericórdia hallar gracia e achar graça para el oportuno socorro. e auxílio em tempo de necessidade. ¿Cuál es la relación entre este reposo sabático Qual é a relação entre o repouso sabático y el reposo de la presencia de Dios e o repouso da presença de Deus en el lugar donde nuestro sumo sacerdote está? no lugar onde está nosso sumo sacerdote? Para hallar gracia, Para achar graça, para hallar oportuno socorro, para achar socorro oportuno, sabiendo que Él comprende nuestras sabendo que Ele debilidades. compreende nossas fraquezas. ¿Cuál es la relación? Qual é a relação? Pregunto, Pergunto, ¿qué cosa celebra el sábado? o que é que o sábado celebra? ¿La obra de quién? A obra de quem? La obra de Dios. A obra de Deus. ¿Qué es el mensaje del sábado? O que é a mensagem do sábado? ¿Qué es lo que el sábado recuerda y celebra? O que é que o sábado lembra e celebra? La obra creadora poderosa de Dios. A obra criadora poderosa de Deus. El sábado no celebra la obra del hombre. O sábado não celebra a obra do homem. El sábado no recuerda la obra del hombre. Ele não lembra da obra do homem. Porque cuando el hombre recibió el sábado, Porque quando o homem recebeu o sábado, todavía no había trabajado. ainda não havia trabalhado. No había hecho nada. Não tinha feito nada. No había hecho los animales. Não tinha feito os Ni animais. siquiera les había dado E nombre. nem tinha dado nome para eles. No había hecho nada. Não tinha feito nada. El hombre recibió el O sábado homem recebeu o sábado como quien recibe la celebración de la obra de Dios, como quem recebe a celebração da obra de Deus, no habiendo hecho obra não alguna. tendo feito obra nenhuma. Dios creó al hombre con su poder Deus criou o homem com seu y poder le dio el día sábado para recordar que el poder de obrar es de e Dios. deu o sábado para lembrar que o poder de fazer é de No Deus. es del hombre. Não é do homem. El hombre no es capaz de hacer obra O homem não é alguna capaz de fazer obra nenhuma para modificar la creación, para modificar a criação, para completar la para creación, completar a criação. porque el sábado es Porque o reposo sábado é repouso de todas las obras de Dios, de todas as obras de Deus, porque ya no había necesidad de ninguna otra obra. porque não era necessário mais nenhuma outra obra. Por eso Dios reposa en el día sábado, E por isso Deus repousa no dia do sábado. porque su obra creadora era completa, Porque sua obra criadora estava completa. su obra creadora era buena, Sua obra criadora era boa. su obra creadora era en gran manera buena. Sua obra criadora era em grande maneira Y boa. como ya Dios no necesita añadir E obra, como Deus já não precisa adicionar obras, sino que Dios se complace de su obra, mas Deus se alegra de sua obra, Dios mira su obra Deus olha as suas obras y reposa. e repousa.
e invita al hombre a entrar en ese reposo con e él. convida o homem para entrar nesse repouso com ele. Ahora, ¿qué pensarías tú si Adán le hubiese dicho a Dios? Agora, o que você pensaria se Adão tivesse dito para Deus? Ah, Señor, yo no puedo entrar contigo en ese reposo Ah, Senhor, eu não posso entrar com o Senhor nesse repouso, porque no he trabajado. porque eu não trabalhei. No puedo descansar Não posso descansar si primero no trabajo. se eu primeiro não trabalhar. Dios le dice, ven al reposo. Deus diz, vem para o repouso. La obra es mía. A obra é minha. Ven a mi reposo. Venha para o meu repouso. Yo hago las obras. Eu faço as obras. Ven a celebrar mis obras. Venha celebrar minhas obras. Entrando en mi reposo. Entrando no meu repouso. Ahora nosotros tenemos aquí unos cristianos que están siendo perseguidos. Agora nós temos aqui alguns cristãos que estão sendo perseguidos. Están sufriendo. Estão sofrendo. Y están siendo tentados E estão sendo tentados a ir a sus antiguas obras. para voltar às suas antigas A obras. ofrecer sacrificios. Oferecer sacrifícios. A ofrecer penitencias. Oferecer penitências. A ir al templo. Ir ao templo. A hacer cosas. Fazer coisas Para ver si dejan de sufrir. se deixam de sofrer. Pero el apóstol Pablo les dice: Mas o apóstolo lhes diz: acérquense al reposo de Dios. se aproximem do repouso de Deus. Acérquense al lugar donde el sumo sacerdote está. Se aproximem ao lugar onde está o sumo sacerdote. Vengan al lugar santísimo. Venham ao lugar santíssimo. Vengan al reposo de Dios. Venham ao repouso de Deus. Para mostrarles Para mostrar-lhes que su salvación, que sua salvação, su poder, seu poder, para mantenerse en para pie, manter-se em pé, no está en ellos, não está neles. no está en su capacidad Não de está obrar. na sua capacidade. Así como Adán no pudo obrar, Assim como Adão não pôde obrar, no pudo hacer nada de la não creación, pôde fazer nada da sino criação, solo recibir el reposo de somente Dios. receber o repouso de Los Deus. lectores de Hebreos reciben el Os mensaje. leitores de Hebreus recebem a mensagem. Ven, Vem, reposa, repousa. tu salvación, A sua salvação, tu poder o seu poder, está en abrazar mi gracia, está em abraçar a minha mi graça, reposo, o meu repouso, mi obra, minha obra, mi fuerza, minha força. en descanso, Em descanso y en reposo, e em repouso seréis salvos. sereis salvos. Eso es lo que el autor É les isso está que o autor diciendo. está dizendo. El poder para salvar O poder para salvar no es del hombre. não é do homem. El hombre no puede obrar su O salvación. homem não pode obrar sua El hombre salvação. no puede obrar su redención. Não pode operar sua redenção. Pero el hombre la puede recibir de Mas o homem Dios. a pode receber de Y Deus. puede reposar en Dios. E pode repousar em Deus. Puede obtener la gracia de Dios. Pode obter a graça de Y Deus. si se aferra al lugar donde Cristo está, E se apega ao lugar onde está Cristo, en reposo, em repouso, participa de la gracia y del poder de Dios. participa da graça e do poder de Deus. Y Dios hace su obra perfecta en E Deus ellos. faz sua obra perfeita neles. De eso se trata. Disso se trata. Mis queridos amigos y hermanos, Meus queridos amigos e irmãos, yo quisiera leer para ustedes esta cita del Espíritu de eu Profecía. gostaria de ler para vocês essa citação do Espírito de Profecia. Se encuentra en el libro Camino a Cristo, Está no Caminho a Cristo, página número 70. página 70. Vamos a buscarla también en portugués, Moses. Procurar também aqui em português. Atención con esta cita. Atenção com esse texto. La vida en Cristo es una vida de reposo. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Tal vez no haya éxtasis de los sentimientos, pero debe haber una confianza continua y apacible. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. Sigue diciendo la cita. Continua dizendo o texto. Tu esperanza no se cifra en ti mismo, sino en Cristo. Vossa esperança não está em vós mesmos, está em Cristo. Sigue diciendo la cita. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder.
Vossa fraqueza se acha unida à sua força, vossa ignorância à sua sabedoria, vossa fragilidade ao seu eterno poder. Sigue diciendo la Continua cita. dizendo o texto. Así que no has de mirar a ti mismo, ni depender de ti, sino mirar a Cristo. Não deveis, pois, olhar para vós mesmos, nem permitir que o pensamento demore no próprio eu, mas olhai para Cristo. Sigue diciendo la Continua cita. dizendo o texto. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter. Que o pensamento se demore em seu amor, na formosura e perfeição de seu caráter. Sigue diciendo la cita. Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade. Tema Cristo en su... Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Este é o tema para a contemplação da alma. Y termina la cita diciendo, Termina dizendo: amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como serás transformado a su semejanza. é amando-o, imitando-o, confiando inteiramente nele, que a vez de ser transformados na sua semelhança. Mis hermanos, nosotros estamos llenos de debilidades. Irmãos, nós estamos cheios de fraquezas. Y el secreto no consiste en duplicar las obras. E o segredo não está em duplicar as obras. El secreto no está en añadir O esfuerzos. segredo não está em adicionar esforços. El secreto no está en añadir disciplina. Não está em adicionar disciplina. El secreto no está en trabajar más fuerte. Não está em trabalhar mais forte. El secreto no está en mirar lo que nos hace falta para hacer. O segredo não está em olhar para nós e ver o que falta para fazer. El secreto está en participar de la obra creadora de O Dios. segredo está em participar da obra criadora de La Deus. obra que celebra su reposo. A obra que celebra o seu repouso. La obra que celebra su propio poder A obra de que crear. celebra o seu próprio poder de criar. Yo no puedo crear un nuevo corazón. Eu não posso criar um novo coração. Yo no puedo crear nuevos hábitos. Eu não posso criar novos hábitos. Yo no puedo purificar mi alma. Eu não posso purificar a minha alma. Yo no puedo purificar mis deseos. Não posso purificar os meus desejos. Yo no puedo vencer mis pasiones. Eu não posso vencer minhas paixões. Pero yo puedo confiar enteramente en Mas Cristo. eu posso confiar inteiramente em Cristo. Puedo decirle a Cristo, Posso dizer a Cristo: da tu palabra, da tua palavra, crea un nuevo corazón, cria um novo crea coração. nuevos pensamientos. Cria novos pensamentos. Puedo mantener mis ojos en Él. Posso manter os meus olhos nele. Puedo contemplar su santidad. Posso contemplar sua santidade. Puedo contemplar su vida. Posso contemplar sua vida. Y el poder creador de su E o palabra poder criador da sua palavra purifica mi vida. purifica a minha vida. Me hace participar de su Me poder, faz participar do seu poder, que hace que mi salvación sea un reposo que faz que minha salvação seja um repouso y no una e obra. não uma obra. Yo puedo aferrarme a sus Eu promesas posso me apegar às suas promessas y puedo ver su palabra e creadora posso ver a sua palavra criadora operar en mí, operar em mim, trabajar en mí. trabalhar em mim. Fe en Cristo Jesús, Fé em Cristo Jesus, aferrándose a toda promesa de su se palabra, apegando em toda a promessa de sua palavra, convertirá mi purificación converterá minha purificação no en una obra humana, não em uma obra humana, sino en un reposo en Cristo. mas em um repouso em Cristo. De eso se trata. É disso que se trata. Mis amigos, no se trata Meus amigos, não se trata de multiplicar las cosas y las de disciplinas. multiplicar as coisas e as disciplinas. Se trata de aferrarse al poder de su Se gracia, trata de se apegar ao poder da sua graça. aferrarse al poder de su Se apegar palabra, ao poder de sua palavra. contemplarlo en su trono, Contemplar-o no seu trono. acercarnos a Él Aproximarmos-nos dele
para hallar gracia para el oportuno socorro. para achar graça em tempo oportuno. Porque Él conoce nuestra debilidad. Porque Ele conhece a nossa fraqueza. Y ahora en su poder E agora, no seu poder, nos puede fortalecer. pode nos fortalecer. Nos puede limpiar. Pode nos limpar. Mientras nosotros reposamos. Enquanto nós repousamos, Confiando en que Él hará la confiando obra. que Ele fará a obra, Confiando en que Él tiene poder. confiando que Ele tem poder Allí donde nosotros no tenemos. ali onde nós não temos. Él hace la obra. Ele faz a obra. De Él es el poder. Dele é o poder, No es nuestra. não é nosso. No es nuestro poder. Não é nosso poder. ¿Cuántos de nosotros queremos experimentar ese bendito reposo en Quantos queremos Cristo? experimentar esse bendito repouso em Cristo? Ya no haciendo de nuestra salvación mi tarea, Não fazendo mais da salvação a minha tarefa, sino recibirla como el ser humano recibió el día sábado, mas sim recebê-la como o ser humano recebeu o sábado, recibirla como un reposo de Dios, recebê-la como um repouso de Deus, un reposo en Cristo. repouso em Cristo. Y mientras pongo mi mente en Cristo, E enquanto ponho a mente em Cristo, mientras considero a Cristo, considero a Cristo, mientras medito en Cristo, enquanto medito em Cristo, mientras dependo de su fuerza, enquanto dependo da sua força, entonces reposo en su obra então perfecta, repouso em sua obra perfeita. reposo en su salvación, Repouso na sua salvação reposo en su e gracia. repouso em sua graça. De Él proviene la obra, Dele provém a obra, de Él sale el poder dele sai o poder para crear en mí para criar em mim un nuevo ser. novo ser. Así como lo hizo al principio, Assim como ele fez no princípio, lo hace el día de ele hoy. faz hoje. En reposo, Em repouso, en descanso, em descanso, seréis salvos. sereis salvos. ¿Quiere usted experimentar ese Você reposo? quer experimentar esse repouso? Vamos a orar. Vamos orar. Señor y Padre Celestial, Senhor e Pai Celestial, probablemente, Señor, hasta este punto de nuestras vidas provavelmente, Senhor, até esse ponto de nossas vidas, hemos estado luchando con nuestras propias fuerzas. temos estado lutando com nossas próprias forças. Te hemos hecho promesas, Temos feito promessas ao Senhor, nos hemos propuesto cumplirlas, nos propusemos cumpri-las, hemos propuesto hacer más cosas, temos proposto fazer mais coisas, añadir más disciplina, adicionar mais disciplina, añadir más esfuerzo, mais esforço añadir más determinación. e mais determinação. Pero todavía, Señor, no conseguimos Mas ainda, Senhor, não conseguimos experimentar victoria experimentar vitória sobre esos deseos, sobre esses desejos, sobre esas pasiones sobre essas paixões que se levantan en rebeldía que contra se ti. levantam em rebeldia contra ti. Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai anhelamos Celestial, anelamos entrar en tu reposo, Entrar em seu repouso, aferrarnos de tu misma presencia, Señor, apegar-nos à sua própria presença, Senhor, llegar a tu trono lleno de gracia chegar ao seu trono cheio de graça, para experimentar ayuda y oportuno socorro. para experimentar ajuda e socorro oportuno. Hemos aprendido, Señor, que no es por nuestra propia obra, Aprendemos, Senhor, que não é pela nossa própria no obra, es por nuestro propio poder. não é pelo nosso próprio poder. La obra transformadora está en contemplar a Cristo A obra transformadora está em contemplar a Cristo en absoluta dependencia em absoluta dependência y confianza, e Señor. confiança, Senhor. Ayúdanos, Señor, a depender de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a depender de Cristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en Él Ajuda-nos, Senhor, a confiar nele, para poder participar de su fuerza para poder participar de sua força y ser e salvos ser salvos, mientras reposamos enquanto en Cristo, repousamos em Cristo. aferrados a Cristo, Apegados a Cristo, confiando en Cristo. confiando em Cristo, Será nuestra salvación, Señor. será a nossa salvação, Senhor. Gracias, Padre bueno. Obrigado, bom Pai. Gracias por tu bendito reposo. Obrigado pelo seu bendito repouso. En el nombre de No Jesús. nome de Jesus. Amén, Señor. Amém, Senhor. Amén.